Olá, meus queridos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos tinindo aí. E olha, nós vamos começar hoje o PET volume 4 de História. E eu tô um pouquinho atrasada porque as aulas voltaram presenciais aqui na nossa escola e aí tá muito tumultuado para gravar, então eu tô aproveitando o intervalo aqui antes de iniciar as outras aulas para a gente estar fazendo esses vídeos para eu estar postando para vocês. Então tá uma correria tremenda. Então hoje nós vamos fazer semana 1 e semana 2 do PET volume 4. E eu, gente, já vou direto ali pro exercício porque eu não tô com tempo para estar explicando a matéria. E quanto mais rápido eu gravar, mais rápido eu vou poder editar e colocar aí para vocês. E os meus alunos, eu estou tirando a dúvida deles geralmente dentro da sala de aula mesmo, porque por enquanto está alternando as turmas, mas a partir da semana que vem já vão vir todos presenciais, né? Então vamos lá, vamos começar aqui com a semana 1. A semana 1 tem o tema o nascimento do mundo medieval e indo direto para as questões, nós temos as atividades. Atividade número 1. Observe a charge. Eu vou ler a charge com vocês. Não é justo um menino sensível como eu, nascido na idade das trevas. As pessoas só falam de guerra, assassinato, crime. As pessoas não estão seguras nem em suas próprias casas. Por que eu não nasci daqui a 1000 anos? E a charge fala em qual período da história? Essa é a questão. Então você pode colocar período medieval ou idade média. Qualquer uma das duas está correta, tá bom? A outra questão é correto utilizar o termo idade das trevas para se referir a esse período? Justifique sua resposta. Aí tá lá, não. A resposta é essa, não. A idade média teve muitos avanços tecnológicos, culturais e intelectuais. Por esse motivo, não se pode dizer que foi um período de atraso, obscuro ou ignorante. Apesar que essa questão de denominar a Idade Média de Idade das Trevas, ela vem dos pensadores da Era Moderna, que falava que foi um período estagnado, escuro, onde não houve nenhum avanço. E os estudos recentes provam exatamente o contrário. Apesar de ser comum a gente ouvir este termo, a gente não pode denominar o período da Idade Média como obscuro, como um período que faltou aí cultura, faltou intelecto, entre outros, tá bom? Vamos aqui para a número 2. A número 2 tem o rei, os nobres, tem até um representante da igreja aqui fazendo uma cerimônia. Essa cerimônia, tá falando aqui na questão, essa cerimônia é a cerimônia de sucerania e vassalagem. Qual a função dessa cerimônia? Então é oficializar a relação de sucerania e vassalagem, em que os reis concediam feudos em troca de apoio, proteção e lealdade. Então aqui no caso o rei está doando um feudo para este nobre que tem a função de cuidar daquela região, de cuidar daquilo ali, de fazer funcionar, de ter as pessoas ao seu cuidado, né? De colocar para plantar, para colher, para moer, para fazer tudo que tem que fazer para manter o feudo de pé. Então, em troca disso, ele tem que oferecer ao rei essa lealdade. Se precisar de juntar todos os feudos para guerrear, por exemplo, ele tinha que ter essa lealdade de quem estava recebendo para que eles pudessem trabalhar juntos, trabalhar em conjunto, né? Então, recebia o feudo, mas em troca tinha uma lealdade a ser cumprida. 3. Os feudos eram a base econômica da sociedade medieval. Explique o que era um feudo. Feudo era uma grande propriedade rural que possuía sua organização econômica autossustentável, política, social e cultural. Abrigava o castelo, a terra, o cultivo, as florestas, os pastos, os bosques e as aldeias. Então, autossustentável por quê? Porque ele produzia tudo que ele precisava para sobreviver. Quando um feudo não tinha alguma coisa que o outro tinha, o comércio era feito por trocas, né? Trocava um produto pelo outro. 4. Existe uma relação entre o fim do Império Romano e o início da Idade Média. Explica essa relação. Então vamos lá. A sociedade medieval que se originou a partir da queda do Império Romano,
entre os séculos 3 e 4, quando os germânicos começaram a migrar e invadir o Império Romano. A população urbana começou a migrar para o campo para ter melhores condições de vida. Então, devido a essas invasões dos povos germânicos ou dos povos bárbaros, né, que foram se misturando ali aos romanos, a partir desse momento existiam muitas guerras, muitas invasões, muitos roubos. Então, para as pessoas se sentirem seguras, elas migraram para o campo para poder viver ali naqueles feudos, em troca de uma porção de terra para cultivar e criar sua família e trabalhar ali para o senhor feudal para ter uma melhor condição de vida e garantir também, claro, a sua sobrevivência. Então é isso, essa foi a semana 1. Agora nós vamos para a semana 2. A semana 2 de vocês trouxe o seguinte tema: surgimento e expansão do Islã. Aqui o texto conta como surgiu o islamismo através de Maomé, como eram feitas suas pregações e tudo mais. E aí vem as questões, as atividades. Identifique uma relação entre as 3 religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. A resposta é o seguinte: as 3 religiões são monoteístas, ou seja, são religiões que acreditam em um único Deus. 2. Explique o que é Hégira e o que ela representa para os muçulmanos. Hégira é a volta de Maomé para Medina em 622 d.C. e é considerado um marco inicial do calendário islâmico. Aí no próprio texto mostra para vocês que ele, quando estava pregando em Meca, sofreu perseguições e ele teve que sair de lá. Essa saída dele de Meca para Medina é considerada aí o marco inicial do calendário islâmico e essa migração dele passou a ser chamada de Hégira. 3. Explica a diferença entre árabes e muçulmanos. A resposta é a seguinte: os árabes são descendentes dos semitas e compõem diversos povos com língua, escrita e outros costumes semelhantes. Já os muçulmanos são os seguidores do islamismo, sendo que existem países árabes em que a maioria da população não é muçulmana e há países de maioria muçulmana que não são árabes. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por mais que o islamismo tenha surgido na região dos povos árabes, né, não quer dizer que necessariamente todo o povo árabe ele é muçulmano. Eles são povos. Então não quer dizer que eles seguem a religião. Se seguir a religião, aí sim eles são muçulmanos. 4. Sobre os pilares do islamismo, responda. Todo muçulmano é obrigado a ir a Meca? Justifique a resposta. Não, gente. Eles não são obrigados a ir à Meca, mas um dos 5 pilares fala que ele precisa ir à Meca se tiver condição física e financeira. Então a resposta ficou o seguinte: não, mas devem ir à Meca pelo menos uma vez na vida se tiver condições físicas e financeiras. Então não é obrigado, mas quem segue a religião é bom que vá. E nós temos aqui então a outra questão. Quais as crenças de que eles precisam seguir? A crença deles é a seguinte: crer em Alá como um único Deus e que Maomé é o profeta. Então esse é um dos 5 pilares do islamismo. Questão número 5. Leia o texto. Os 3 gols marcados pela Rússia no segundo tempo da goleada por 5-0 sobre a Arábia Saudita e o gol do Uruguai para vencer o Egito por 1-0, sendo anotado aos 44 do segundo tempo, tem um ponto em comum: a queda física e o aumento da fragilidade defensiva dessas seleções no fim das partidas. O que poderia ser visto como uma simples coincidência, na verdade é compreendido pelas estatísticas da primeira rodada da Copa do Mundo e por um fator externo pouco destacado na preparação para o torneio: o Ramadã, vivido pelas seleções predominantemente islâmicas entre 16 de maio e 14 de junho. Explique por que o Ramadã poderia ter interferido no rendimento dos atletas seguidores do islamismo. Então é o seguinte: o mês do Ramadã é o mês que eles fazem jejum, ficam o dia inteiro sem se alimentar para entregar o seu jejum à noite, de acordo com a sua crença e suas orações. E aí o que acontece se a pessoa fica o dia inteiro sem comer e depois tem que praticar um esporte que exige muito do físico da pessoa? Ela tem uma perda de rendimento. Então a resposta vai ficar o quê? Perda de rendimento dos atletas devido ao jejum no Ramadã, beleza? E a número 6, temos aqui:
O islamismo é a segunda maior religião do mundo e seus seguidores estão em sua maioria na Ásia, África e Europa. As influências dos muçulmanos e árabes no mundo são enormes. Cite 2 influências dos muçulmanos que interferem diretamente no nosso cotidiano e nas ciências. Então, gente, no próprio texto trouxe essas duas influências aí, que é os algarismos que utilizamos na matemática, que são de origem árabe, e na medicina. A medicina também se desenvolveu através dos árabes, pois os reinos cristãos não podiam utilizar os corpos para o estudo. Então, gente, para poder descobrir como que a pessoa tem uma doença, como aquilo vai se generalizando, vai se transformando, hoje em dia, né, em qualquer lugar do mundo, na medicina, os corpos são estudados para isso. Então, usam-se corpos de pessoas para poder fazer esses estudos, para poder aprimorar a medicina. Então, nos reinos cristãos, naquela época, não podia. E assim, a medicina se desenvolveu mais no mundo árabe. Beleza? Então, é isso, meus amores. Nós chegamos ao fim de fazer aqui a semana 1 e 2 do PET 4. E eu vou tentar trazer o mais rápido possível o restante do PET, mas não vou garantir a pontualidade, porque as aulas voltando aí obrigatoriamente para todas as turmas, todos os dias, normalmente, vai apertar mais o meu tempo, porque eu trabalho com 13 turmas, então é muito puxado, tá? Mas de qualquer forma eu espero ter ajudado e tirado alguma dúvida, para que você possa pelo menos estar entendendo o que está fazendo, beleza? Beijinho no coração, até a próxima.